E aí pessoal, bem-vindo a mais um Jack 5 quase todo dia. E hoje, na aula de hoje, nós vamos falar dos sonhos. Então, o que é o sonho na prática, né? É uma reposição das energias e uma análise do dia anterior, né? E das coisas que estão se passando, né? Então é muito importante o sono, né? Que é a reposição material, onde o corpo dá uma descansada, se revigora. E o sonho é o nosso contato imediato com o mundo espiritual. Então sempre que a gente sonha, existe uma comunicação, né, e um transporte do espírito para um mundo paralelo. Então a comunicação de vários seres em várias vibrações, eles se dão através do sonho. Seria o primeiro nível de comunicação com o mundo espiritual. Então, para quem já leu a Bíblia, vai saber que vários profetas se comunicavam com Deus através dos sonhos. Vários comunicados, né, vinham através do sonho, que é a maneira mais fácil, né, porque daí o corpo está em descanso e o espírito está em um mundo paralelo. Então, a partir daí, é possível haver uma comunicação. Como os seres são muito diferentes, né, de uma evolução para outra, de um nível para o outro, aquele que está num nível mais alto, ele não tem os mesmos valores. Então ele passa a te observar, né, para te ajudar e entender aqueles valores que para você é um valor e que vai tentar te guiar num caminho e te mostrar certas coisas que pode ser perigoso, gente que está tentando te enganar. Então muitas pessoas, quando começa a observar com consciência o que é o sonho, ele percebe que existe uma certa comunicação. Então no começo você vai sonhar, a primeira coisa é você identificar o sonho. Então um pouco antes de acordar, em vez de você já acordar e já pensar nas coisas materiais e tudo, você dá aquela reciclada, tentando lembrar aquilo que você sonhou. E você dá um comando para a mente, eu quero acordar um pouco antes e lembrar daquilo que eu sonhei. E aí depois de uns 5 minutos, 10 minutos que você deu aquela reciclada no sonho, aí você vai para o dia a dia, né, para as tarefas diárias. Muita gente com horário marcado, com hora para ir trabalhar, né? Então a gente põe aqueles 5 minutinhos antes para dar uma analisada. Muitas vezes dá para programar isso no despertador e tal, né? Então esse é uma coisa crucial para você começar a ter essa comunicação, para você perceber que na verdade você sempre teve essa comunicação, mas não há um entendimento. É como a gente como quer conversar com um gato, né? Você tenta fazer o melhor para a vida dele, dar coisas saudáveis, tentar que ele esteja seguro, né? Proteger a vida dele, tudo. Você cria um amor pelos pets, né? Cachorro, outro animal qualquer, mas você não entende exatamente as prioridades dele, né? O que o torna feliz, qual que é o objetivo. Então tem muitas coisas que a gente analisa, mas não entende muito bem, e assim são os nossos superiores. Então a gente sempre tem os inferiores, né, que a gente procura ajudar, e a gente tem os superiores que procuram ajudar a gente também. Então quanto mais a gente ajuda as pessoas, mais a gente é ajudado. E aí você tem essa comunicação que é uma ajuda. Então quando a pessoa está num estágio evolutivo, ela já começa a entender como que a pessoa e os seres que estão se comunicando com você, eles se comunicam. Então às vezes, por exemplo, você gosta... Eu, por exemplo, gosto de água com gás. E aí você tem um sonho que uma pessoa está te dando bastante água com gás, de vários sabores. Então eles estão te mostrando que você vai receber algo que você gosta, que tem valor. É um sinal de fartura. Então você começa a fazer uma interpretação dos sonhos, né? E quanto mais você vai entendendo os teus sonhos, mesmo que por hora você não entende, mas você vai gravando. Quem gosta de escrever vai escrevendo. E aí você vai analisando, você vai percebendo que existe ali coisas que são recorrentes, e você vai analisar que aquilo... quando você está consciente de que parte de um observador, né, que está te observando, você vê que ele está tentando se comunicar e pondo alegorias, né, que tem a ver com as coisas que você dá valor. E aí você vai começando a decifrar, digamos assim, as mensagens que ele quer te passar. E quanto mais isso acontece, mais uma comunicação íntima você vai tendo com esses seres, né, que estão tentando te ajudar, os guias, né, a espiritualidade, os nossos ancestrais, né? Então é preciso a gente entender essa linha de raciocínio e meditar sobre isso, né? Então as meditações, no caso, o que são? É uma entrada num sonho, né? Só que a partir da consciência. Então você medita quando você consegue ir consciente para um estado paralelo, ou seja, você vai consciente para o sonho, ou semi-consciente, então você fica naquele estado de meditação, até que você tem um sonho, ou uma visão, né? Então quando o mínimo, isso tudo requer energia. Então o mínimo de energia é uma visão, se abre um portal, mas você não consegue abrir nele, então é um lapso de tempo, né? Só se abre um portal, você tem uma visão. E aí você pode até fazer interpretações erradas
sobre isso, porque é só um lapso, é só uma visão, né? Não dá para ter ideia do todo. E no auge mesmo da energia, e aí um outro povo também fazendo a conexão, como se fosse um telefonema, né? Tem que um ligar e o outro atender, digamos assim. E aí você conseguiria fazer a tal viagem astral, né? E a outra maneira é quando você entra num estado de meditação, tem um sono, aquele estado de sono, não é bem um sono, mas é quase um estado de semissono, digamos assim, para ficar fácil de entender, né? E aí você tem um sonho breve, que é a comunicação em si. Então, galera, pensem nisso, e até a próxima aula, e até o próximo Jack 5 quase todo dia.